Olá, amigos. Está no ar mais um Mensagens de Luz, abordando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. E hoje tenho a honra e o prazer de receber Daniel. Tudo bem, Daniel? Bom dia, Luiz. Tudo bom? Bom dia a todos que nos assistem, vão nos assistir. Boa tarde ou boa noite, né? Não sabemos que hora que vai ser. Bom, Daniel, hoje nós vamos tratar do capítulo 19. Sabemos que neste livro, cada capítulo trata de uma passagem do Evangelho. Qual passagem se refere o capítulo 19? Capítulo 19 tem o título Ação de Graças. É da passagem que Jesus está com os apóstolos na última ceia. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 27. E diz assim: Tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Bom, acho que essa é uma das frases mais famosas de Jesus, não é? E então, Daniel, Emmanuel, ele descreve os fatos que ocorreram na vida de Jesus quando ergue hosanas ao Pai. O que ele diz que parece até estranho, tudo que vai se passar na vida de Jesus, e mesmo assim, ele agradecendo a Deus, louvando a Deus, mesmo diante de tudo que está por vir, ele já sabia o que estaria por vir. Quais são esses fatos? Exatamente, né? Ele, ele, é, ele ergue hosanas ao Pai, né? Exulta a Deus, né? Exatamente no momento anterior ao Calvário, onde ele sabia. Então, no Calvário ele vai enfrentar diversas, é, várias adversidades, melhor dizendo, né? Então, o isolamento no Jardim das Oliveiras, né? A injuriosa prisão, ou seja, uma prisão entre injustiça, né, com injuriosa. Ele encontrará a incompreensão de Judas, meditará sobre isso, né? Ele será negado por Simão Pedro, seu amigo, experimentará o escárnio público, né? Ou seja, todo aquele povo, tantos que o seguiram, naquele momento vão escarnecer dele, né? Ele será preterido por Barrabás, infeliz, criminoso, né? Porque Pelo povo, será preterido pelo povo. Pôncio Pilatos simplesmente lavou suas mãos, né? Sim. E deu a opção para o povo escolher, né? Então, Entre Barrabás e Jesus. o povo escolhe Barrabás. E sorverá o fel, como ele diz aqui, sobre a coroa de espinhos, né? Ou seja, todo aquele sofrimento que ele passa infligido pelas pessoas, pelos soldados romanos, pela lei romana, né? E recolherá o abandono e o insulto. As pessoas o insultarão também, seja, parece retórico, mas repete isso, né? E sorverá injustificável condenação, né? Ele foi condenado por uma coisa injustificada, né? Como você disse, Pilatos então lava as mãos, né? E receberá a morte na cruz entre os criminosos, né? Então, são poucos fatos, né? Esses que acontecem na vida de Jesus neste momento, não? mas ele agradece, né? É isso E que é você, por justamente exemplo, que o é próximo estranho, né? tópico que eu gostaria de tratar com você. Por quê? Quais as razões pelas quais Jesus ainda agradece e exalta a Deus? Jesus tem um espírito puro, diferente de nós que somos espíritos errantes ainda, né? Um dia chegaremos a essa condição. Errantes no sentido de que a gente erra, né? Que a gente Exatamente. comete Ainda equívocos. erramos, temos a necessidade de retornar à carne, uma nova reencarnação, para irmos nos aprimorando, né? Até atingirmos a pureza de espírito, né? Onde a gente atinge
a moralidade, como Jesus é, né? Então, a visão de Jesus, a gente tem que entender todo esse simbolismo, esse ensinamento, todas essas passagens da vida de Jesus são passagens de ensinamento, nos trazem algo. E às vezes são muito contrastantes ao nosso ponto de vista. Exatamente, acho que o mestre, né? A gente não consegue pensar como o mestre pensa, mas a gente tenta compreender dentro da nossa limitação. Acredito eu A que o gente mestre... tenta tê-lo como exemplo. Exato. E eu entendo que, às vezes, esse contraste nos traz essa impressão para que a gente reflita. Jesus tem uma visão da verdadeira vida espiritual, né? E as conquistas, as vitórias, as verdadeiras vitórias estão nas conquistas espirituais, naquelas em que nós temos os desafios, né? E tarefas dadas por Deus para nós, e nós conseguimos, então, cumprir satisfatoriamente, né, o que Deus nos designou. Então, essa é a visão de Jesus nesse momento. Ele percebe que está chegando ao fim a grande tarefa que ele veio em sua encarnação aqui na Terra, trazer mais um passo, né, Trazer a boa nova. importante para a humanidade, de uma reformulação completa do planeta, e ele foi bem sucedido. E não só foi bem sucedido, como ele agradece a Deus por essa oportunidade que ele teve, de Deus ter confiado a ele essa tarefa e ele ter conseguido cumprir. Mesmo que para cumprir ainda, ele tenha que passar pelo que ele vai passar. Essa parte que Emmanuel coloca é muito importante, né? Acima de tudo, deixa eu ver se encontro aqui. O Cristo louva a todo misericordioso pela oportunidade de completar com segurança o seu divino apostolado na terra. Certo? Rendendo graças pela confiança com que o Pai o transforma em exemplo vivo para a redenção das criaturas humanas. Tarefa, né? Ou seja, ele agradece pela confiança que Deus teve, né? Embora essa redenção lhe custe martírio, flagelação, suor e lágrimas. Mais um ensinamento, né, que a gente encontra aqui. Muitas vezes, para que a gente consiga cumprir uma tarefa, nós precisamos enfrentar dificuldades. Até sacrifícios. Sacrifícios. Jesus, imagina, né? Não é um espírito errante, não tinha essa necessidade, mas o fez para nos ensinar, para abrir os nossos olhos, para nos mostrar o caminho que nós deveríamos seguir, como você disse, né? Que a gente procura nesse sentido, Jesus. Como exemplo. Então, não é para como nós que temos, às vezes, a necessidade. Ele não tinha essa necessidade de purificação. Ele já é um espírito puro. Mas, mesmo assim, ele enfrentou. E agradeceu. Então... E exaltou. E exaltou. Por tudo isso, né? Então, sempre rendendo graças ao Pai, né? Ao nosso Criador. Muito bem. Daí, todos esses capítulos, Daniel, o Emmanuel sempre traz uma conclusão de tudo que foi dito. Neste capítulo em específico está no último parágrafo. Você poderia ler para a gente? Não te percas, desse modo, em lances festivos, sobre pretensas conquistas na carne, que a morte confundirá hoje ou amanhã. Mas, no turbilhão da luta que santifica e aperfeiçoa, saibamos agradecer os recursos que Deus nos aprimora para a beleza da luz e para a glória da vida. Eu entendo aqui, né, uma reflexão que eu tenho a respeito desse parágrafo, é exatamente isso, né? Nós procurando sempre as festividades face a acontecimentos materiais, conquistas materiais, né? Não que nós não devamos, né, nos alegrar, festejar,
Não é isso que ele diz. Mas não devemos nunca deixar de agradecer as adversidades, os ensinamentos, as oportunidades que Deus nos traz na vida, procurando sempre o entendimento dessas adversidades na verdadeira vida, os ensinamentos espirituais que Deus está nos trazendo. O quanto podemos crescer, não é, diante das adversidades. Moralmente, como espíritos que somos e temos a vida, né, imortal, a verdadeira vida. Então ele procura que a gente, nessa conclusão, que nós refletimos sobre isso, né? Sobre nós encontrarmos nas adversidades, nas dificuldades, nos desafios, nas oportunidades, motivos para festejarmos e nos alegrarmos e agradecermos e louvarmos a Deus, assim como o nosso mestre fez, mostrando de uma maneira bastante clara isso, e não nos confundamos com apenas a visão material da vida, porque apenas a dor. Exatamente, porque a visão material, cedo ou tarde, ela vai ficar, né? A morte da carne virá, e tudo que nós conquistarmos nesse sentido vai ficar. Então, a gente mesmo em avanços que nós tenhamos na nossa vida, nós estamos aqui na carne, né, encarnados, que a gente procure anteriormente qual o ensinamento que aquilo está nos trazendo, o que aquilo nos traz, seja no momento de alegria, seja no momento de dificuldade, mas sempre procurando a real intenção de Deus para conosco, que é sempre nos aprimorar espiritualmente e moralmente. Essa é a principal intenção que Deus quer, é o que Deus quer para nós, né? Então, para o aprimoramento moral e intelectual, sigamos o exemplo de Jesus. Com certeza. Jesus é o caminho seguro para a nossa vida. Muito bem. Eu agradeço, Daniel, a presença. Eu que agradeço a todos e a você pelo convite, o pessoal da Fraternidade pelo trabalho, e espero poder voltar em breve quando eu puder. Muito bem, será muito bem-vindo, como sempre. Este foi mais um Mensagem de Luz. Aguardamos vocês na próxima semana, quando trataremos de mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna.